Olá, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, continue a nos proteger, continue a nos apacentar, a realmente estar nos conduzindo na sua presença. Que Deus em Cristo assim esteja cuidando de cada um de nós. Quero compartilhar com os irmãos, a partir desse momento, o texto de Atos, capítulo 12, a princípio os versos 5 e 12. Vamos para a leitura do texto. Assim diz então a palavra do Senhor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Deus nos abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração e nos dê um tempo agradável e saudável nesse momento com a sua palavra para a nossa edificação. Muito bem, meus irmãos, Atos capítulo 12 aqui, onde nós estamos. Os versos 1 a 3 nos mostram a perseguição que veio sobre a igreja. Nessa perseguição houve prisão e morte de Tiago, conforme narra o versículo 2, que diz assim. Primeiro versículo 1 e logo o versículo 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Versículo 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Irmão de João aqui está falando dos filhos de Zebedeu, onde o texto a respeito desse Tiago está lá em Marcos capítulo 10, verso 38 e 39. Também quando nós percebemos e olhamos a respeito desta perseguição aqui, havia nessa perseguição interesse político. A primeira parte do versículo 3 diz assim: vendo ser isto agradável aos judeus. Então Herodes estava efetuando algo, realizando algo, no que diz respeito de perseguição aos amados nesse contexto, porque isso agradava os judeus e ele acabava caindo na graça do povo judaico. Então aqui há um contexto político mediante tal comportamento de Herodes. E não somente isso. Nessa perseguição houve uma segunda prisão, a de Pedro. O versículo 3 ainda continua a sua narrativa dizendo o seguinte: prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então aqui a leitura desses primeiros versos e esse breve pano de fundo em que está o contexto aqui inserido a respeito desta breve perseguição sobre Tiago, que o levou à morte, e aí também a pessoa de Pedro. Pois bem, meus irmãos, vamos falar sobre a igreja orando em casa. É justamente a proposta do texto em que nós vamos perceber em relação à prisão de Pedro e o comportamento da igreja no que diz respeito a ela orando em casa. Pois bem, Pedro, um dos líderes da igreja, estava preso e seria apresentado ao povo depois da Páscoa. É o que diz o versículo 4. Vamos prestar bem atenção aqui nessa narrativa para que nós possamos entender bem o contexto em que Pedro estava aqui inserido diante dessa perseguição por Herodes. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, um total de 16 soldados, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Interessante que quando nós vemos aqui, em que o versículo 3, nas suas últimas palavras diz, e eram os dias dos pães asmos. Aqui mais uma festa dos judeus. E esta festa ela estava interligada no que diz respeito à festa da Páscoa. E esta festa, logo após a Páscoa, ela tinha sua duração de pelo menos 8 dias. E é nesta ocasião, então, que Herodes tinha a intenção de entregar Pedro, levar Pedro diante dos judeus, para que então provavelmente ele passasse
pela mesma experiência que passou Tiago, ou seja, que ele fosse condenado à morte. Algo que nos faz lembrar também o que aconteceu com Jesus após a Páscoa. E essa é a narrativa, então, que nós temos diante de nós. Todavia, a igreja, meus amados, não ficou apática diante da situação, mas se posicionou literalmente. O versículo 5 nos mostra e narra para nós o comportamento e a maneira como a igreja se posicionou em face desse acontecimento. Veja lá, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então aqui nós já vemos qual foi o procedimento, qual foi o comportamento, qual foi aqui a posição que a igreja havia tomado em face dessa perseguição sofrida em relação a Pedro e a Tiago. Então a igreja sabia que Pedro estava preso por Herodes. E agora então nós vemos qual o comportamento da igreja diante desse acontecimento. Quando nós olhamos para o texto, identificamos a palavra incessante. Isso nos faz pensar que a oração incessante aponta para um comportamento constante dos membros da igreja diante de Deus a favor de Pedro. É o que nós entendemos com esta palavra incessante, ou como o texto traz para nós aqui de forma muito clara. Então isso, meus amados, nos faz pensar qual o comportamento da igreja, a forma como a igreja estava encarando esse acontecimento em relação a um dos seus principais líderes, Pedro. Então a igreja estava unida, estava juntas com um único propósito de orar a favor de Pedro. Então eles estavam orando de forma incessante, conforme o texto aqui traz para nós de forma muito relevante. Meus irmãos, a oração incessante sempre diz respeito a orar por algo extremamente necessário e de caráter urgente. Então, quando ouvimos essa expressão no versículo 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. Então isso deve soar para nós, essa expressão incessante, que sempre joga luz, sempre aponta e diz respeito a orar por algo extremamente necessário naquele momento e de caráter urgente. Era isso que realmente estava acontecendo e ocorrendo no coração desta igreja. Ela entendia que a sua oração deveria ser urgente diante de Deus. Porque seu líder, aqui no sentido líder da igreja, Pedro, um dos líderes, um dos cabeças, isso fez com que a igreja tomasse esse ímpeto com grande fervor incessantemente em orar a favor de Pedro. Pois algo deve ficar muito claro para todos nós até aqui, lembrando que Pedro poderia ser condenado à morte, como foi Tiago. Lá no versículo 2, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E aí nós percebemos qual era o propósito de Herodes, que é revelado no versículo 4, que diz assim: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Esta era a intenção, o intento de Herodes para que Pedro fosse então apresentado ao povo e ali sofresse condenação de morte. E aí iria passar pela experiência que passou Tiago a fio de espada pelo poder e mandado de Herodes. Então nós devemos olhar para esse contexto, entendermos realmente a relevância desses acontecimentos, bem como o comportamento da igreja nesse contexto que é de suma importância realmente. E tem todo o seu valor no sentido da igreja estar atento a esses acontecimentos. Meus amados, a igreja orava em casa a favor de Pedro. E aqui nós percebemos primeiramente que o texto no versículo 5 destaca a forma, a maneira, o comportamento em que a igreja estava orando a favor de Pedro.
mas também o versículo 2 destaca para nós que esta igreja estava orando em casa. Então a igreja também ela ora em casa, ela deve orar em casa, ela deve clamar a Deus em casa, à semelhança desses amados nesse contexto. Vejamos o que diz o versículo 12. Nos diz assim: considerando ele a sua situação. Até aqui, esse momento, Pedro já estava livre da prisão. Você pode ler depois dos versos 1 até o versículo 17 a respeito de algo extraordinário que acontece com Pedro, no que diz respeito ao seu livramento de forma sobrenatural em que Deus lhe deu livramento da prisão e até mesmo da morte. Mas tudo isso, irmãos, deve estar dentro de um contexto, porque a igreja estava dando respaldo em oração a Pedro. Ok? Apenas esta observação que é de suma importância, pois está dentro de um contexto em que está inserido os versos 5 e 12 a respeito da prisão e perseguição de Pedro e o mal que Herodes intentava também fazer sobre ele, como fez com Tiago. Voltando para o versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É claro que o meu foco aqui com os irmãos é olharmos para o versículo 5 e 12 e enxergarmos aqui o comportamento da igreja no que diz respeito a um episódio de perseguição sobre o líder, um dos líderes da igreja, Pedro, e aí então olharmos e percebermos literalmente o comportamento da igreja em oração. E é o que nós vemos aqui no versículo 12, a igreja em casa, unida, se fortalecendo e orando, intercedendo a favor de Pedro. O texto ele é categórico, ele é claro, ele é explícito na sua narrativa e dentro daquilo que está acontecendo nesse contexto. A igreja realmente se posiciona, ela ora ao Senhor a favor do seu líder e mesmo em casa. Porque a igreja nesse contexto estava sofrendo algumas perseguições e por isso estava acolhida em sua casa. Meus amados, sempre que há uma situação desfavorável à igreja, ela é movida a orar. Porque o contexto nos mostra e narra para nós realmente algo que era desfavorável à igreja. Pois um dos seus líderes estava preso e poderia passar aí uma situação desagradável no que diz respeito ao poder e o comando de Herodes para matá-lo. Pois bem, é diante desses momentos difíceis que a igreja ela sempre é movida a orar. Irmãos, nós estamos passando por um contexto totalmente diferenciado daquilo que experimentou Pedro e Tiago nesse contexto. Mas isso não nos impede de forma alguma, isso deve nos impelir, isso deve nos motivar, como motivou esta igreja a estar orando a favor de Pedro, mas no nosso contexto estarmos orando a favor uns dos outros, a favor das famílias, a favor dos pais, a favor dos filhos, a favor da irmandade, a favor da igreja de Cristo, a favor dos nossos irmãos que estão passando por esse momento difícil que todos estão experimentando nesse exato momento. Então a igreja ela é movida a orar quando passa por momentos desfavoráveis. Nós estamos passando exatamente por esse momento e por isso devemos orar a semelhança e o comportamento desses irmãos que estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, aonde o texto afirma dizendo, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nós devemos estar congregados hoje no nosso lar até o presente momento, até que Deus dê sua última palavra. Enquanto não, nós devemos orar a favor uns dos outros e a favor deste mundo de uma forma ampla também. Meus irmãos, a igreja não se ajuntou olhando para esse contexto, isso devemos nos atentar que a igreja não se ajuntou para tentar tirar Pedro da prisão.
Esse não foi o comportamento da igreja no texto, pois não há essa narrativa. Como também a igreja não pegou espadas para lutar contra Herodes. A igreja não se fortaleceu com a espada em mãos e ir até a prisão para tentar arrancar Pedro daquele lugar. A igreja não teve esse comportamento. A igreja não usou a força do seu braço de forma alguma. A igreja não usou das armas que Herodes havia usado. Porque Herodes usou a espada para tirar a vida de Tiago. E aqui nós vemos que a igreja não usou das mesmas armas que Herodes usou. A igreja, meus amados, nós percebemos no texto que a igreja usou a virtude da oração para combater o mal contra um dos seus líderes. A igreja usou aquilo que Deus mesmo lhe deu, que Deus mesmo dispensou a ela, a virtude da oração para invocar o Senhor, para clamar o Senhor e pedir do Senhor socorro a favor de Pedro. A igreja tinha uma arma que era espiritual. A igreja tinha diante das suas mãos uma virtude nobre, a virtude da oração, a fim de orar a favor de Pedro e combater contra o mal que viria sobre ele em algum momento. Então nós vemos que a igreja estava em casa orando e combatendo contra as forças que estavam para vir sobre Pedro no que diz respeito ao poder de Herodes para tirar a sua vida após a Páscoa. Meus irmãos, essas considerações se faz necessário para nós, para entendermos categoricamente que a igreja precisa estar atento no seu tempo de oração, na sua experiência, para estar buscando a Deus constantemente. É isso que nós devemos fazer nesse tempo presente, como os amados nesse contexto e no seu tempo presente, eles estavam fazendo, orando, buscando o Senhor, rogando sua graça, sua bondade, sua misericórdia sobre o líder ou um dos líderes, Pedro, para dar a ele então o livramento dessa situação difícil. Minhas últimas reflexões para nós concluirmos aqui então os nossos pensamentos. Meus amados, a igreja nos dias atuais passa por uma situação desfavorável e isso é fato. E qual tem sido o comportamento da igreja? Temos realmente, como igreja de Cristo, orado uns pelos outros? Será que todas as igrejas de Cristo estão orando a favor uns dos outros? Estão orando diante dessa situação caótica para que Deus mesmo intervenha com graça e poder e misericórdia? Qual tem sido o comportamento da igreja? A grande realidade que Deus está dando à sua igreja a honra de interceder a favor do mundo. É um privilégio que é de poucos e não é de muitos, não é da maioria. É da igreja do Senhor Jesus, a qual não é a maioria no mundo, mas a qual tem algo de Deus para fazer a favor deste mundo, a intercessão, a oração. E Deus está nos dando, como igreja dele, a honra de sermos intercessores a favor do mundo, o qual nós ainda estamos vivendo, morando e habitando nele. Precisamos clamar e suplicar, interceder a favor do mundo, a favor das autoridades, a favor da medicina, a favor de todas as pessoas. Nós precisamos fazer isso. Deus está mostrando, meus irmãos, tanto a sua igreja e tantos outros, literalmente a cada um de nós, que o mundo e suas virtudes não podem fazer nada em face do caos. O mundo é limitado e isso está claro, isso está patente. O mundo, com toda a sua tecnologia, com todo o seu poder financeiro, nada pôde fazer durante este tempo de pandemia. Porque não é de forma alguma a força econômica ou a sabedoria desse mundo que irá se resolver os problemas e as situações caóticas que se dão no mundo. Então nós devemos entender isso, que não depende do mundo e da sua força e do seu poder para colocar um ponto final nessa situação. Meus irmãos,
A igreja foi estabelecida por Deus para pregar o evangelho e também orar a favor de todos os povos. Deus sim estabeleceu a sua igreja com essa finalidade, ou com uma dessas finalidades que são as principais: pregar o evangelho e também orar a favor de todos os povos. Precisamos olhar para o texto de Atos e encontrarmos uma igreja que estava, conforme o versículo 5, incessantemente, ou de forma incessante, a Deus, orando a favor de Pedro. E olhamos para o versículo 12, e encontramos essa igreja em casa, no lar, reunidos, orando a favor de Pedro. Nós temos uma grande responsabilidade como igreja do Senhor Jesus. Nós devemos, claro, orar uns pelos outros, orarmos pelo fortalecimento da igreja de Cristo, mas também temos que orar por este mundo, por essas autoridades, pela medicina deste mundo, pela situação em que todos nós estamos vivenciando literalmente. Que possamos, irmãos, ter esse comportamento de ir em casa nesse momento. Aqui é o lugar em que nós vamos estar congregados até o tempo em que Deus realmente colocar um basta nessa situação, onde nós vamos orar e clamarmos ao Senhor, a favor da igreja, a favor do mundo, a favor das autoridades, a favor da medicina, para que encontre uma saída para essa situação. Mas tudo isso provém da oração, em que Deus venha intervir, como interviu aqui, em relação à vida de Pedro, poupando a sua vida, porque a igreja estava reunida em oração. E Deus será glorificado quando assim procedermos e quando assim exercermos aquilo que nos cabe fazer nesse tempo presente. Deus nos abençoe com essas palavras. Guarde nossas vidas, guarde nossa casa, guarde a sua igreja, proteja a sua igreja, anime, fortaleça e levante a sua igreja para orar incessantemente a favor dela mesma, a favor do mundo, a favor das nossas autoridades, a favor da medicina, a favor da saúde de todos os povos. Deus nos abençoe com sua graça e bondade, para seu louvor e glória, hoje e sempre. Amém. Forte abraço a todos. Deus assim nos abençoe.